A paz do Senhor, meus irmãos. Amados, hoje eu quero lhes trazer uma palavra que tem como título Vamos vencer o mundo? No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 31 e o 32, nos fala a palavra do Senhor. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Versículo 32. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então, aproximando-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, no texto que eu li, nós vemos os discípulos de Jesus tendo o maior medo das suas vidas. Eles ficaram apavorados. Eles confundiram Jesus com um fantasma. Hoje existe a pandemia, né? A pandemia ainda está rondando, né? E essa pandemia está assombrando e causando medo a muita gente. E eu pergunto a você, vamos vencer o medo? Primeiro, o medo causa pânico. Os discípulos do Senhor Jesus estavam passando por um momento difícil. Eles tiveram uma grande aflição e medo. Tudo foi por Jesus não estar com eles. Jesus não estava com aqueles discípulos. Os discípulos entraram em pânico e começaram a gritar. Porém, Jesus, vendo o desespero deles, falou: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Louvado seja Deus. Meus irmãos, estamos vendo em nossos dias que muitos perderam a fé. Quantas pessoas, quantos crentes deixaram de ir para a igreja? Não estão mais indo para canto nenhum. Outros saíram das suas igrejas, foram para outros lugares, né? Porém, eu quero dizer para os meus irmãos que a confiança em Deus, o medo da pandemia se espalhou. Todavia, Jesus está no barco. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo, o medo é prejudicial à saúde. É comum, meus irmãos, nós termos medo, pois, de certa forma, ele nos guarda e nos livra de fazermos coisas perigosas. O medo é a precaução que precisamos ter. Neste dia de pandemia, necessitamos ter cautela e cuidados para não contrair o vírus, né? Mas não queremos que o inimigo tenha ou venha nos apavorar. Muitas vezes o medo chega a nos tirar do que é coerente e nos leva ao pânico. Quando isso acontece, ele se torna prejudicial à nossa imunidade. Terceiro, o medo baixa a imunidade. O medo, meus irmãos, chega a baixar o nosso sistema imunológico. Quando isso acontece, né? Abre as portas para os vírus, as doenças, as bactérias entrarem e nos atacarem. Quem corre mais risco nessas pandemias que vêm por aí são os idosos e aqueles que têm problema de saúde. E por causa do medo, a imunização deles fica baixa, né? Fica baixa. Amados, é necessário gerar fé e confiança em Deus para combatermos o medo. Precisamos tomar os cuidados, todavia, na certa iremos vencer, no nome de Jesus. Eu quero concluir dizendo para meus irmãos que todos aqueles que servem a Deus devem vencer o medo. E aqueles que não chegarem entregando a sua vida a Cristo, hoje é um dia aceitável. Portanto, aceite ao Senhor Jesus como Salvador e seja mais que vencedor no Santo de Israel. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Vicente Celestino, da Assembleia de Deus Bom Jesus em Fortaleza. Se inscreva em nosso canal e mande esse vídeo para os seus amigos. Deus vai te abençoar.